para um rei humilde. Pessoal, hoje em dia, na teologia do domínio e na teologia da prosperidade, quer fazer de Jesus quem ele nunca foi, quem Satanás propôs que ele fosse, lá em Mateus 4, e ele repreendeu o diabo porque disse: não, comigo não. Mas os crentes querem justamente o que o diabo ofereceu como tentação, e os crentes apelidaram de cumprimento da promessa de Deus. Que coisa mais patética. Pois bem, e entrando ele em Jerusalém, depois de percorrido esse caminho, toda a cidade se alvoroçou depois que ele chegou lá dentro. E perguntavam: quem é este? Vocês vejam como Jesus era estranho a Jerusalém. Estranho. Nunca foi a cidade dele. Ele nunca teve prazer especial em Jerusalém. Quando ele iniciou seu ministério, ele podia ter ido morar em Jerusalém, mas Jerusalém ele sabia que era o lugar da morte, do assassínio, do homicídio, dos poderes do supremacismo que mata, como a gente assiste até o dia de hoje. É de lá que procedem as ordens de genocídio, de execução, de holocausto semítico, porque eles estão matando seus próprios irmãos, filhos de Abraão. Os palestinos são filhos de Abraão, segundo a carne. E provavelmente tenham um DNA de Abraão menos alterado do que os próprios judeus de Jerusalém. Mas quando ele entrou em Jerusalém, ele era tão estranho a Jerusalém, Jerusalém estranha a ele, que perguntaram: quem é este? Vocês vejam a total falta de intimidade entre Jesus e Jerusalém. Ele tinha ido lá antes, sim, algumas pouquíssimas vezes. Mas ele nunca achou que aquele fosse um lugar salutar para viver, para morar. Era a capital da hipocrisia, do supremacismo, do ódio, da superioridade sobre os outros, da aristocracia arrogante. Era Jerusalém, da classe sacerdotal, enciumada, ciumenta e com um potencial homicida horroroso. Era a capital dos fariseus, era a capital de todos que queriam ter poder e gostariam de aparecer e de se visibilizarem. Era a capital do Sinédrio, do Knesset, das autoridades judaicas. Era a capital do poder. E como Paulo veio a dizer, e se você não quiser ser apenas um ouvinte negligente da palavra, abra em Gálatas, no capítulo 4, e leia o capítulo 4 todo de Gálatas, onde Paulo fala de Jerusalém, dizendo que aquela era uma cidade que só gerava para a escravidão, só gerava para a morte, para a eliminação, que era a cidade da arrogância, que só tinha um nome irônico de cidade da paz, mas era onde nunca houvera nem haveria paz. Era a cidade chafurdada e encharcada, e que espojou o sangue dos profetas todos que falaram em nome de Deus, e nenhum deles morreu na Galileia. Todos eles morreram em Jerusalém. É por isso que Jesus vai dizer logo depois: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te foram enganados, que não reconheces nunca as oportunidades de graça, de salvação, de visitação, de amor de Deus. A presunção de vocês religiosa é tão grande que vocês são mais cegos dos que os cegos de visão de nascença. Vocês não enxergam nada, nasceram cegos pela arrogância religiosa. Assim é Jerusalém. Por isso, até Jesus, que tinha feito milagres lá, já tinha curado pessoas lá, já tinha mandado a mulher adúltera de João 8 ir embora para casa sem ser apedrejada, já tinha curado no poço de Betesda, já tinha feito coisas lá desde a juventude, quando deixou os escribas, os fariseus e os mestres da lei perplexos com a sua sabedoria aos 12 anos de idade. Mas Jerusalém só se interessa por Jerusalém. Nós somos o lugar da bênção. Quem não mora aqui não está com nada. Quem não frequenta o nosso templo aqui não conhece Deus. É igualzinho o que acontece com as igrejas grandes, as denominações, as mega churches e os mega pastores com as suas arrogâncias
mais infladas do que a de demônios, muitas vezes. Quando ele entrou, qual foi a pergunta? Quem é este? O que revela como a religião não conhece Deus. Na Galileia, ninguém faria essa pergunta. Na Samaria, ninguém faria essa pergunta. Eventualmente, na região da atual Jordânia, onde estava Gerasa, Gadara e uma quantidade grande de outras cidades das Decapólis, ninguém faria essa pergunta. Eventualmente, nem em Damasco, na Síria. Todo mundo sabia quem ele era, menos em Jerusalém. Ou não sabiam ou queriam dar uma de superiores. A gente não vai nem reconhecer quem é esse cara. O que cabe a ele é a nossa ignorância deliberada. Quem é este? Como às vezes a gente encontra, chega em lugares onde todo mundo sabe quem você é, mas eles fingem que nunca te viram antes e dizem, e esse cara aí? Mas nesse caso aqui, as duas coisas podem estar em operação. Tanto a ignorância de quem nunca prestou atenção no que era a manifestação personificada do seu rei Salvador, porque sendo humilde não lhes interessava, porque não chegando com um séquito real não lhes importava, porque chegando com humildade era objeto do seu desprezo, porque desprezavam tudo que fosse humilde, ou por causa da sua arrogância, que mesmo sabendo quem era Jesus, fingiam que sabiam quem ele não era. Ele não vai receber like nenhum aqui, que a gente finge que não sabe quem ele é. E as multidões clamavam, as que tinham vindo com ele da Galileia, da Samaria, de Jericó, dos outros lugares, clamavam e diziam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E eu quero concluir hoje aqui. Amanhã eu tenho muito mais para falar. É quando Jesus entra no templo e expulsa aqueles cambistas mercenários. Que era o que ele faria hoje aqui em praticamente todas as igrejas do Brasil. Ele entraria com a zorrague na mão e tocaria do púlpito todos os pastores e eventualmente expulsaria do templo todos os crentes que vão lá pensando só em dinheiro, em grana, em prosperidade, em ostentação, em tudo isso. Mas isso fica para amanhã. O que eu quero deixar como você hoje é uma pergunta. Você percebe Deus nas manifestações de humildade do Evangelho de Jesus? Tem muita gente que não dá a mínima. E olha, o Evangelho se manifesta muito mais com humildes, entre os humildes e pelos humildes do que em qualquer outro ambiente. E quem não tem olhos para enxergar os humildes, o que lhes procede da boca, o que lhes advém das ações e o que decorre das suas expressões de culto simples, humilde, improvisado, porém espontâneo e sincero, e fica procurando Deus só em templos majésticos. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que eu conheço muito, quero até bem a ela, e lamento profundamente que ela tenha se convertido ao anti-evangelho. Ao anti-evangelho. Ele fazendo uma live na porta do templo que ele está frequentando, que é um dos mais ricos do Brasil, esse templo hoje em dia, dizendo, olha como a nossa igreja está bonita. Igreja para ele, coitado, eu tenho um amor enorme por ele, mas para ele igreja ainda é aquela fachada de supermercado, toda incrementada, com culto, não é para crianças, é para kids. Ele estava glorificando a grandeza do estacionamento. Aí você entra, são aquelas luzes roxas, o teto preto, aquela coisa enorme. Tem uma área VIP, olha que linda a nossa área VIP. E eu olhando, digo, meu Deus, eu te conheço há tantos anos. Você já ouviu o evangelho puro de Jesus de mim tantas vezes, mas parece que a cabeça é empedrada.
Aí chega um doido lá que não conhece nada de Bíblia, muito menos de Evangelho, nem de Novo Testamento, nem de teologia séria, nem de coisa alguma, mas faz aquela palhaçada no púlpito para lá e para cá, grita, diz que você vai receber dinheiro, vai ficar rico e poderoso. A pessoa ignorante chega ali, aquele canto, tem um monte de mulher bonita, de garotos bem vestidos que não sabem nem o que estão fazendo lá. Aí vê aquele monte de carro, de Porsche, de Mercedes, de Ferrari, de tudo. Aqui é o lugar onde eu tenho que ficar. Olha como essa igreja é linda. E Jesus olha para aquilo tudo e diz, o mesmo que disse à igreja em Laodiceia, eu estou do lado de fora e eu nunca entrei. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E naquele caso, que é muito pior do que o da igreja de Laodiceia, eles já foram vomitados da boca de Jesus e não estão sabendo até o dia de hoje. A pergunta para você é essa. Olha, as coisas mais importantes que eu já ouvi na minha vida, eu ouvi dos simples, dos pobres, dos humildes, dos que achavam que não tinham nada a me dizer e que sem a intenção de me dizer coisa alguma, me disseram com pureza de coração, sem nenhuma intencionalidade doutrinária ou pedagógica, palavras de uma sabedoria singela que me entraram no coração. Mas é uma minoria que consegue entender isso. É uma minoria que consegue celebrar essa glória da humildade do rei humilde sentado num jumentinho. É uma minoria que dá valor a isso. Vocês, quase todos aqui me ouvindo, já perderam essa pureza de coração, acerca da qual Paulo fala em 2 aos Coríntios, no capítulo 13. Ele diz, receio de vós que a serpente vos tenha enganado e vos afastado das coisas simples, humildes, puras, concernentes a Cristo Jesus. No mesmo ambiente, em 2 aos Coríntios, no capítulo 8, ele diz, pois Jesus é aquele que, sendo rico, se fez pobre, para se identificar com os simples da terra, não com os ricos da terra. O rico pode entrar no reino de Deus, mas vai ter que desvestir o coração de toda a arrogância da sua presunção de poder, do contrário, não entra. E essa moçada todinha que está aí glorificando dinheiro, poder, riqueza, como a minha mulher ontem soltou uma pérola, quando disse, são todos discípulos de mamão com mel. A expressão mamão com mel todos nós gostamos e conhecemos. Agora, o que se está ensinando por aí é mamon, que significa dinheiro no contexto do Novo Testamento, mamon com mel. Botam mel em cima do mamon e as pessoas vão lá. Agora, se você chega na sua humildade, eles nem te enxergam. E ainda perguntam, quem é este? Porque a gente só reconhece pessoas poderosas, famosas, interessantes, ricas, que se apresentam e a gente não tem como negar a chegada delas, gloriosa e poderosa. Vocês nunca enxergarão Jesus. Para gente como você, Jesus está oculto. Você o verá e não o enxergará. Ele entrará e você dirá quem é. Como se Jesus, do jeito que Jesus é nos evangelhos, entrasse na maioria absoluta das congregações das mega churches do Brasil e do mundo, a maioria não ia nem reconhecer, porque ele teria que chegar e avisar antes. 8 seguranças iriam na frente, enormes, poderosos, armados. Avisariam antes os seguranças da igreja, eu estou chegando aí com o chefe. Aí já iam mandar botar um tapete vermelho, como eu vejo acontecer. Como já tentaram fazer comigo no passado, quando eu era a unanimidade de todas as unanimidades nacionais, dentro da religião e fora da religião. Eu cheguei a alguns lugares em que tinha tapete vermelho, eu falei, olha, eu não entro aí se vocês não arrancarem essa porcaria da minha frente.
Não, o senhor tem que entrar. Houve lugares onde eu cheguei que tinha gente com trombeta, 4, 5 trombetas. Um lugar tinha 7 trombetas de um lado, 7 do outro, para anunciar a minha entrada triunfal naquele templo para milhares de pessoas. Eu falei, não entro aí. Mas que é isso, pastor? Eu digo, não entro aí, é contra tudo em mim. Eu só vim pregar o evangelho. Se vocês são assim, eu vou embora. Eu entro pelos fundos. E na hora de me apresentarem, digam apenas que eu vim pregar o evangelho. Todo mundo me conhecia naquele tempo, mas assim mesmo eles queriam te dar e fazer aquela iniciação e apresentar aquele currículo vitae e sem fim brega, de cujos currículos eu sempre tive vergonha e tenho até o dia de hoje, porque eu sou apenas um ser humano, comunicador, divulgador da mensagem do Evangelho da graça de Deus, e isso me basta e já é demais. Quem é este? Aí são os pobres que têm que anunciar para esses ricos e eles não estão nem aí. Não, a gente não sabe quem é. Da Galileia? Pode sair alguma coisa boa da Galileia? Tem algum profeta relevante que já se levantou da Galileia? Tem alguma pessoa de importância que tenha nascido na Galileia? Não. Ou então é porque não conheciam mesmo. Eram tão distraídos em relação a Jesus e das notícias que chegavam à Síria, chegavam ao Líbano, chegavam ao Egito, chegavam na Arábia, chegavam na Samaria, chegavam em todos os lugares, mas em Jerusalém eles dizem, não, aqui não chega se a gente não chancelar a chegada. Quem é este? E tem muita gente que, de fato, não sai do templo, mora nas Jerusaléns da religião, mas não sabe quem é Jesus até o dia de hoje. Não sabem, porque não conseguem associá-lo à pureza, à simplicidade, não conseguem associá-lo ao amor dele pelos pobres, pelos necessitados, pelos mal cheirosos, pelos fétidos, pelos abandonados. Não. Quem quer que se dedique a isso é porque não deu sorte na vida de conhecer os ricos e poderosos e não prosperou. Como eu vejo pastores dizendo, você quer ter... Hoje mesmo de manhã eu ouvi um deles dizendo, você quer ter certeza se a mão de Deus e a bênção de Deus está sobre você? Observe só uma coisa, você tem dinheiro ou não tem dinheiro? Se você tem dinheiro, Deus está com você. Se você não tem dinheiro, você é uma abominação diante de Deus. E o povo aplaude. Um monte de gente pobre aplaude aquele jumento que Jesus não quis nem montar nele, porque ele não serve para ser montaria de Cristo. Porque é um estúpido. Mas se você não abrir os olhos para enxergar a ação de Deus na simplicidade, na humildade, na pureza, na postura de não ostentação, de graça, de espontaneidade total que chega sem nenhuma pretensão. Se você não tiver olhos e coração para enxergar Jesus aí, e Jesus ainda foi mais longe, você tem que me enxergar naquele que, tendo fome, não tem o que comer, tendo sede, não tem o que beber, estando nu, não tem o que vestir, sendo forasteiro, não tem aonde se abrigar, estando preso, não tem ninguém que o vá visitar, estando doente, não há ninguém que o vá consolar. Mais do que ainda me enxergar no pobre, você tem que me enxergar no desvalido absoluto. Se você não tiver olhos para me ver aí, e se você vier com o argumento da teologia da prosperidade, dizendo, não, Senhor, a gente teria te reconhecido no teu Jaguar, no teu Porsche, no teu Audi, no teu Mercedes, porque seria um sinal da tua vinda e nós teríamos te glorificado. A gente nunca imaginou, nós nunca te vimos em condições miseráveis, porque nós nunca te associamos à carência humana.
E Jesus diz em Mateus 25, que dirá a esses: apartai-vos de mim. A palavra é forte, chega a dói dizer: apartai-vos de mim, malditos. Vão fazer companhia ao diabo e seus anjos, porque vocês se tornaram perversos e ficaram perversos de tal maneira que foram cegados pela perversidade. Essa é uma palavra simples e singela, carregada de uma mensagem poderosa, rascante, ferina, essencial e imprescindível. E quem tiver ouvidos para ouvi-la, ouça, porque é assim que diz o Senhor. É assim que diz o Senhor. E os pobres corroboram dizendo: este é Jesus, o Nazareno da Galileia, que vem da terra dos pobres para confundir os presunçosos. Agora, tem gente que não aguenta ouvir nem 5 minutos dessa mensagem, porque isso causa coceira nos seus ouvidos. Como Paulo disse que seria: não aguentarão ouvir a mensagem do Evangelho, porque ela se lhes tornará insuportável. Então, separe-se de Deus, porque você não aguenta a insuportabilidade da verdade do Evangelho de Jesus. E vá para onde ele diz que você irá, vivendo do jeito que você até hoje escolheu viver. Senhor Jesus, eu quero te implorar que para o coração de alguém ou de alguns, ou quem sabe por uma misericórdia extremosa, no coração de muitos, essa palavra entre e eles se convertam, e eles se enxerguem, e eles percebam, e eles renunciem à loucura que abraçaram e acolham o Rei humilde, que vem não com ostentação de nenhuma natureza, mas na pureza com a qual viveu, com a qual morreu, e na qual ressuscitou em glória, e não se deixou conhecer nem ver pelos poderosos da ostentação no templo e na aristocracia de Jerusalém, mas apareceu às prostitutas convertidas, às ex-endemoninhadas salvas como Madalena, aos humanos simples da Galileia, às pessoas que mantiveram a esperança pura no coração. Esses foram aqueles que foram testemunhas da tua ressurreição. Não apareceste na casa de Caifás, nem de Anás, nem no palácio de Pilatos, nem no templo de Jerusalém, nem no pináculo do templo, mas nas portas fechadas, para as pessoas humildes, e apareceste a mais de 500 irmãos de uma vez só, nas campinas da Judéia e da Galileia, porque tu sempre fizeste opção preferencial pelos puros, simples e humildes de coração, porque tu és manso e humilde de coração. E somente aqueles que, tendo o mesmo coração, ouvem a tua voz, é que recebem descanso para as suas almas, como tu disseste que seria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.